A paz do Senhor Jesus, meus queridos, eu sou o pastor Levi, estou aqui para ministrar ao seu coração mais uma palavra da parte de Deus. Vamos ler na Epístola aos Hebreus, capítulo 11, versículo de número 7, que diz da seguinte forma: Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Noé, divinamente avisado, preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e com ela salvou a sua família, a si e os seus. Nesta palavra quero eu falar nesta oportunidade acerca de Jesus Cristo, a segunda arca de salvação. Jesus, a segunda arca de salvação. Nos tempos de Noé, foi construída a arca por Noé, o pregoeiro da justiça, quando divinamente avisado e instruído para isto. Diante da revelação de que haveria um dilúvio sobre o mundo e que não estivesse abrigado na arca, morreria. Ele, por um bom tempo, pregou, falou esta palavra, mas somente ele e sua família é que foram salvos. O mundo não creu, não recebeu, não aceitou. Hoje não é diferente. Prega-se ao longo da história da igreja, de Cristo até nós, de que haverá um fim. De que haverá um tempo de grande revolução, de grande tribulação, e está iminente a qualquer momento isto acontecer. Mas tem um escape. Deus, o próprio Deus, preparou uma segunda arca de salvação. Jesus Cristo, seu Filho amado. Quem estiver abrigado em Cristo, escapará da grande inundação, da grande tribulação que haverá de abater sobre este mundo. Se abaterá sobre este mundo uma grande e terrível tribulação, como nunca houve antes e nem depois dela haverá. Mas tem um escape. Jesus Cristo, a segunda arca de salvação. Fazendo uma comparação da arca do tempo de Noé, preparada por Noé, e Jesus Cristo, o Salvador, preparado por Deus, o Senhor, nós podemos dizer o seguinte: havia uma única arca, a arca de Noé, naquela ocasião, naquele tempo, para aquela geração. Hoje, há uma só arca de salvação, de escape: Jesus Cristo, o Salvador. A palavra do Senhor nos diz em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, diz assim: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, ou entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem. Há um só Deus, e entre esse Deus e o homem há um só mediador, que é Jesus Cristo, o Senhor. O único que faz mediação entre Deus e o homem, que liga o homem com Deus, que dá acesso a Deus, é Jesus Cristo, o único mediador. O apóstolo Pedro, na sua pregação, disse: em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum nome há dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Atos, capítulo 4, versículo de número 12. Não há no planeta, não há na história, não há na humanidade nenhum homem, nenhum nome pelo qual possamos ser salvos, a não ser na pessoa e no nome bendito de Jesus Cristo Salvador. A segunda arca de salvação, única e exclusiva, louvado seja o nome do Senhor. O escritor aos Hebreus, carta que temos lido inicialmente, diz assim, capítulo 7, verso 25, que ele, Jesus Cristo, ele pode salvar perfeitamente os que por ele se achegam a Deus, porque ele, Jesus, vive sempre para interceder, como mediador entre o homem e Deus, entre Deus e o homem. É o único que pode salvar e salva perfeitamente, absolutamente, sem sombra de dúvidas. Basta crer. Não há outro Salvador. Ele, Jesus Cristo, é o Salvador. Havia uma única arca, a arca de Noé. Há um único Salvador, o Salvador Jesus Cristo. Não há outro. Ele é a segunda arca de salvação. Segundo, havia uma única porta na arca preparada por Noé. Isso quer dizer que havia uma única entrada à arca. Havia uma única porta de acesso à arca.
Jesus Cristo hoje, na comparação, é a única porta de acesso ao céu. É a única porta de acesso a Deus. Não há outra. Não, mas isso é exclusivismo religioso, alguns dizem. O próprio Jesus se colocou exatamente como única opção, única alternativa. Ele disse: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará, sairá e achará pastagem. João capítulo 10, versículo 9. Eu sou a porta. Não uma porta, mas a porta, artigo definido. Não há outra porta de acesso de entrada. Eu sou a porta. Diz-nos a palavra do Senhor da seguinte forma: quando aquelas virgens loucas foram comprar azeite, sendo elas loucas, não tinham azeite, foram comprar de última hora. As prudentes que tinham azeite, encontrou-se com o noivo, entrou para as bodas, fechou a porta. Depois chega as loucas, as virgens imprudentes, e bateram uma porta. Mas a palavra do Senhor nos diz assim, que elas, tendo ido comprar, chegaram, bateram a porta e ouviu uma voz dizendo, porque já estava fechada a porta: eu não vos conheço. A porta da graça está aberta, mas ela vai se fechar. E quando se fechar, não adianta, ela estará fechada. A porta da graça, Jesus Cristo, o Salvador, que dá acesso ao Pai, ao céu, está franqueada a quem crê, a quem quiser, a quem aceitar. E nos diz mais ainda a palavra do Senhor: porfiai por entrar pela porta estreita, muitos procurarão entrar e não conseguirão, e não entrarão. Lucas capítulo 13, versículo 24. Porfiai e esforçai-vos para entrar pela porta estreita. Larga e espaçoso é o caminho, espaçosa é a porta que conduz à perdição. Tudo que há neste mundo, que o mundo oferece, caminho largo, porta larga, espaçoso, pode tudo, faça tudo, viva como você quiser, mas conduzirá isso tudo à perdição. Mas Jesus Cristo, que requer um sacrifício para se porfiar e entrar, por Ele dá a vida eterna, porque apertada é a porta, estreito é o caminho. Louvado seja o nome do Senhor. No Salmo de número 118, versículo de número 20, diz assim: esta é a porta do Senhor pela qual os justos entrarão. Esta é a porta do Senhor. Jesus é a porta do Senhor Deus, preparado por Deus. Os justos por esta porta entrarão, e ao entrar serão salvos da ira vindoura, do que há de se abater sobre este mundo, e estarão para sempre no céu de glória. Aquela arca, a arca de Noé, era única, e naquela arca existia uma única porta de acesso ao interior da arca, que abrigava quem estava ali dentro e, portanto, lhe salvava, lhe protegia e livrava da inundação do dilúvio. Hoje, entrando por Cristo, estará abrigado no céu de glória, enquanto neste mundo estará a revolução da grande tribulação, como as águas daquele dilúvio dos tempos de Noé. Hoje, após a volta de Jesus, a segunda arca de salvação, que leva para si os seus que creram e se abrigaram nele, entrando pela porta que é ele, estarão no céu de glória, nas bodas do Cordeiro, enquanto neste mundo estará a inundação da grande tribulação. E Noé na arca com a sua família, lá nas alturas das ondas das águas. E no dilúvio, na água, perecendo os que estavam fora, porque não creram. Medite nesta verdade. Terceiro, em comparação com a arca de Noé, havia um único caminho para a porta que dava acesso à arca. A arca era única e tinha uma única porta e, logicamente, um único caminho que dava acesso àquela porta. Poderia vir gente de todos os lados, da direita, da esquerda, de qualquer local. Mas chegando diante da arca, só havia um caminho para dar acesso a uma única porta ao interior daquela arca, que era única. Alguns dizem: todos os caminhos levam a Deus. Será? Não é isso que a palavra de Deus nos diz?
porque está assim na palavra do Senhor. Ele próprio disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, disse Jesus, segundo está em João 14, verso 6. Eu sou o caminho. Outro artigo definido. Não um caminho entre tantos outros, mas o caminho. Único e exclusivo caminho de acesso a Deus. Havia um único caminho que dava acesso à porta que dava acesso ao interior da arca, a arca de Noé. E Jesus Cristo é o único Salvador, a única porta de acesso a Deus e o único caminho que nos leva a entrar no céu de glória. Louvado seja o nome do Senhor. Hebreus 10, 19 diz: tendo ousadia para entrar pelo novo e vivo caminho, melhor dizendo, o qual Jesus Cristo consagrou pela sua carne, ou pelo véu, isto é, por sua carne. Tendo ousadia para entrar diante do trono da graça, fazendo uma leitura completa, pelo novo e vivo caminho que ele, Jesus, consagrou pelo véu, isto é, por sua carne. Quando na cruz foi cravado, quando morreu por nós no Calvário, ele consagrou, ele inaugurou, ele abriu um novo e vivo caminho de acesso ao trono da graça de Deus, ao céu de glória. Ninguém mais fez isso. O véu do templo rasgou-se de alto a baixo, abriu a oportunidade do homem ter acesso a Deus. E este caminho é franqueado hoje a mim e a você, aquele que crê. Diz-nos mais a palavra do Senhor: este é o caminho, andai por ele, sem vos desviar, nem para a esquerda, nem para a direita. Louvado seja o nome do Senhor. Isaías 30, verso 21. Como escaparemos nós, se negligenciarmos uma tão grande salvação, a qual foi primeiramente anunciada pelo Senhor, e depois por aqueles que a ouviram? E hoje por mim estou falando para você. Como escaparemos? Hebreus capítulo 2, versículo 3. A tão grande salvação providenciada por Deus o Pai, através de Jesus Cristo, a segunda arca de salvação. Única arca, única porta e único caminho. Não há outro. Ore comigo nesse momento. Pai, eu te dou graças e te louvo porque temos o escape do Senhor para nós, que é Jesus Cristo, a segunda arca de salvação. Assim como providenciaste através de Noé, a arca daquela época, daquela geração, diante da iminência do grande dilúvio que viria sobre o mundo, tens nos preparado já há tanto tempo uma arca, que é Jesus Cristo, único e exclusivo, e a porta que é Ele mesmo, e o caminho que é Ele mesmo, que nos dá acesso ao céu de glória. Te dou graça por isso, Pai, em nome de Cristo, e peço por todos quantos ainda não tiveram acesso, ainda não entraram, não estão abrigados em Cristo, para que possam conhecer, crer e aceitar em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe e Deus te guarde. Pense, medite, o tempo está se cumprindo, a porta vai fechar, mas ainda está aberta a porta da graça para a salvação daquele que crê em Cristo Jesus, o Salvador. Amém.